Da educação étnico-racial. Qual a apostila que nós temos? Vamos lá, vamos subir, vamos lembrar lá, olha lá. Apostila da unidade 1, Educação das Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos. Na primeira aula nós vimos a introdução, a educação étnico-racial, depois nós chegamos aqui na Lei 10.639, da História e Cultura Afro-Brasileira, depois nós chegamos aqui à Educação e Diversidade Étnico-Racial, e agora nós chegamos no processo de formação de identidade e formação pessoal, na fase estudantil. Na puberdade, que vai dos 13 aos 21 anos, o jovem passa por inúmeras transformações, sejam físicas e psicológicas, envolvendo sempre pontos importantes dentro da vida adulta. Hoje o mundo está bem conectado, seja através de notebook, celular, tablet, deixando de lado os costumes que regiam anos atrás. Nesse ponto aqui a gente precisa saber, né? Quando a gente está trabalhando dentro da igreja, dentro da teologia, dentro das pesquisas, isso envolve, por exemplo, teologia pastoral, envolve grupo de jovens, grupo de adolescentes. Veja, transformações físicas e psicológicas estão ocorrendo naquela pessoa. Essas transformações envolvem questões sexuais, questões de imagem, questões emocionais, questões de autoaceitação, questões de parâmetros que os pais passam para os filhos. Se a pessoa sofreu violência dentro da família, ou seja, pai e mãe muito violento na hora da educação, que acaba batendo nos filhos, né? Isso tudo se reflete aqui nessa fase dos 13 aos 21 anos, em que a pessoa até pode ter pensamentos suicidas, né? Em função da autoimagem que está sendo formada e das decisões ligadas ao amadurecimento da sexualidade, por exemplo, e das incertezas da vida. A pessoa passa a não ter mais aquela certeza que ela tinha em relação às coisas e passa por um processo de amadurecimento da responsabilidade, deixa de ser criança e passa de uma hora para outra para ser adulto, a partir dos 18 anos. Então há uma fase de transição aí dos 18, 19, 20 e 21 anos. Esses 4 anos também são anos pesados para as pessoas, principalmente porque elas têm que se ver diante de uma mudança de identidade, de responsabilidade e muitas vezes de ingresso no mundo do trabalho. Tem gente como eu, trabalhou desde criança, então nunca sentiu muita coisa em relação a isso, né? Na minha época, e vocês não podem esquecer que quando eu prestei vestibular, estava no começo da internet. Não tinha nem internet chegando no Brasil ainda, né? Então, lá em 96, né? E aí o que acontece é que tem toda uma discussão sobre a internet. Hoje nós vivemos um mundo que nós já temos inteligência artificial. Para quem está acompanhando as notícias, Hollywood está com um problema muito sério. Os estúdios de Hollywood, todos os estúdios cinematográficos. Por quê? Porque entrou a IA chinesa que foi capaz de produzir filmes com atores e que não dá para distinguir a diferença deles. Isso faz o quê? 20 dias atrás. E Hollywood vai colapsar. E não só Hollywood vai colapsar. A China mandou alguns vídeos sobre alguns robôs que eles fizeram praticando artes marciais. E arte marcial precisa de muita coordenação. Eu treino arte marcial desde que eu comecei a andar. Meu pai é chinês. E precisa de muita coordenação, muito equilíbrio, muita disciplina e assim por diante. E vai ser substituído por robôs que vão conseguir fazer aquilo que a gente faz. Não é que vai ser substituído por uma visão do tipo, nossa, em algum momento isso vai acontecer. Não, já aconteceu, né? Então, é tudo muito rápido, né? Se alguém disser para você assim, daqui a 4 anos acontece, né? Não, não, não. Com o IA funcionando da maneira como ele funciona, a partir de uma matriz do xadrez chinês, que é aquela é chamado de Go, que é uma pedrinha branca, uma pedrinha preta, para cercar as coisas e criar inúmeras possibilidades de alternativas, nós estamos diante aqui de uma velocidade sem limites de, vamos dizer assim, evolução tecnológica. Sem limites no que diz respeito às possibilidades de conhecimento alternativo, mas não quer dizer que não tenha limitação material, por exemplo, né? Nem material de resfriamento da máquina, né? Outro problema da parte material, assim por diante, né? Então, hoje nós sabemos que o IA está fazendo também a sua adolescência, né? Passando pela adolescência, tendo que se adaptar e assim por diante. Mas ali tem consciência, professor? Nunca vai ter consciência.
Eu trabalho com isso, como eu disse para vocês, né? Eu vim da engenharia mecânica. E antes disso, eu fiz técnico eletrônico em eletrônica na ETH de São Paulo. E engenharia mecânica eu fiz na Unicamp, mas não completei. Aí depois fui fazer direito, fazer teologia e ciências, aí eu completei tudo. Estudos budistas na Universidade de Hong Kong, depois mestrado, doutorado, também esses eu concluí todos, né? Um que tem aqui no Brasil que é de ciências sociais, outro que é de filosofia budista, que nunca vai ser reconhecido aqui porque nós não temos cadeira. Então, esses aí eu completei tudo. A única coisa que ficou para trás na minha vida foi a engenharia mecânica. Então, mas como eu fui até o último ano, eu posso dizer para vocês assim, o foco da minha família sempre é um foco muito voltado para engenharia. Meu irmão é engenheiro de computação, trabalha lá em Londres, tem a empresa dele, né? Trabalha no segmento de finanças, e tecnologia. E meu outro irmão é da Marinha, né? Então, também na área de tecnologia. Então, a conversa sempre envolve tecnologia. E eu digo para vocês, não se assustem. Um robô não pode criar consciência, tá bom? Ele não tem uma cognição, ele não tem uma alma. O que ele tem é uma matriz que pode ser similar à nossa consciência, mas nunca vai ser a nossa consciência. Um robô não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança nossa, até onde a possibilidade material permite. Então, a gente não precisa ficar assustado achando que algum dia aquilo ali vai criar consciência e vai ter alma. Não tem consciência, não tem alma. Agora, que pode tirar emprego das pessoas, isso vai acontecer, não tem jeito. Principalmente para pessoas que estão ligadas à área de prestação de serviço. A nossa área, que é a área de pesquisa, a área de desenvolvimento espiritual e assim por diante, um robô não consegue chegar, desde que a gente esteja constantemente se aprimorando. Tá bom? Então, o IA, um robô e assim por diante, vai precisar das nossas pesquisas para fazer as suas inúmeras possibilidades assim por diante. Vai acontecer deles ultrapassarem a gente em algum momento em termos de teologia? Não. Em termos de teologia, não dá. Mas por que não? Porque teologia, embora seja ciência, ela também depende de fé. E um robô não pode experienciar a fé. Ele não tem a alma imortal ali dentro. Não veio de um procedimento criado por Deus. Então, ainda que ele possa agir de maneira similar à nossa fé, ele não tem fé. Agora a gente tem. E esse dínamo, esse motor transformador da nossa fé, é que faz com que todas as inteligências artificiais dependem de teólogo e teólogo. Então você e eu não temos um problema muito grande com a inteligência artificial. Quem tem problema com a inteligência artificial vão ser aqueles prestadores de serviço que têm trabalhos mais simples, né? Então, trabalhos que envolvem menos a reflexão, menos a leitura e que envolvem muito menos a criatividade, certo? Ah, mas a IA pode ser criativa, pode, dentro da matriz que você fornece para ela. Ah, a IA pode escrever muitas coisas sobre teologia e também pode alucinar muito, porque ela não é ser humano, ela não tem fé, né? Então, nos próximos anos, o que nós vamos ver são alucinações da inteligência artificial. Assim como os adolescentes na puberdade alucinam, você sabe, você já passou por isso, ou está passando ainda, e alucina demais com esperanças, dores, sofrimentos, emoções intensas. Ora está super eufórico, ora está super assim, numa bad vibe, entende? No fundo do poço. Isso é típico dessa fase aqui, né? Dos 3 aos 21. Mas à medida que a vida vem e a pessoa tem que reagir à vida e tem que lutar para permanecer vivo, a maturidade vem também. E nessa fase dos 3 aos 21 anos de idade, nós temos também, e não adianta, o pastor e a pastora têm que saber disso, o teólogo também, que existem desenvolvimentos cerebrais que não estão prontos ainda nessas pessoas nessa faixa etária. Então, pessoas dos 13 aos 21 normalmente fazem bobagens porque existem campos do cérebro que não estão plenamente desenvolvidos e elas não conseguem calcular risco direito. Então, não conseguem assumir risco e nem calcular risco. Qualquer coisa pode parecer que não tem risco nenhum e aí os acidentes acontecem. Ou então, algo que tem um risco baixo vira uma catástrofe porque a pessoa paralisa de medo. Então, tudo isso está ligado a essas mudanças, transformações físicas e psicológicas que as pessoas têm que enfrentar nessa fase aqui. E agora nós temos um pequeno agravante, que são os notebooks, celulares, tablets e a internet.
porque nós temos os influencers, nós temos os grupos de mídia, nós temos os grupos que propagam ideologias, e a nossa internet não está muito bem controlada em relação a isso. Precisa de regulagem, precisa de normas, precisa de fiscalização. Alguns países chegaram ao ponto de simplesmente removerem o celular. As crianças só podem ter acesso ao celular a partir dos 21 anos de idade. O que você acha disso? Eu acho que é melhor preparar as pessoas para a vida com o celular do que retirar o celular, esperar esses campos do cérebro atingirem a maturidade para que a pessoa entenda quais os riscos e tenha já um senso crítico. Né? Ainda mais porque eu vim de escola pública e sempre trabalhei na vida, como eu disse para vocês, e é impossível não utilizar ferramentas hoje. Então, a partir disso, a gente sabe que o celular, tablet, notebook, e com conexão à internet, é uma necessidade, né? E um processo de aceleração do conhecimento que eu e você, que estamos estudando teologia seriamente, porque se você não estivesse estudando seriamente teologia, esses graus de maturidade não vão te atingir. Por isso, você que está na graduação precisa estudar seriamente teologia. Seriamente significa dedicar horas, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você seja casado, casada, tenha filhos e filhas, e tem que cuidar do psicológico deles, do emocional deles, e tem mesmo. Você ainda assim tem que achar tempo para estudar, ler, pensar, refletir. Para quê? Para que essa maturidade alcance a gente. Do contrário, a gente vai ficar refém da internet, no que diz respeito a YouTube, Instagram, Facebook mais ou menos, LinkedIn o pessoal nem usa mais, mas também tem alguma influência lá sobre o mundo de trabalho, né? E as outras plataformas que vão aparecendo e que vão surgindo e desaparecendo e que trabalham o conhecimento de uma maneira muito rasa, muito superficial, muito instantânea. Não sei se vocês já repararam, mas os meus pais, por exemplo, que são da classe idosa aposentada, eles ficam sob a influência da internet. Minha mãe, por exemplo, resolveu que está fazendo cursos abertos na internet pelo YouTube sobre óleos essenciais, porque ela quer combater o pouco cabelo que ela tem agora. E o que é isso aí? É esses conhecimentos superficiais que vão aparecendo, é o mercado que vai aparecendo com novos produtos e que descobriu o YouTube e outras plataformas, de modo que outros instrumentos, outras plataformas, de modo que a inteligência artificial ajude a conseguir fazer movimentação financeira por venda de produtos, como esses cursos de óleos essenciais que minha mãe anda fazendo. Ainda que a gente tenha já falado para ela que esses cursos aí são muito perigosos, tem que passar por um processo científico, óleos essenciais podem ajudar como podem prejudicar, tem que tomar sempre cuidado, não se sabe o potencial alergênico daquilo e assim por diante. E aí a gente até sugeriu para ela, já que ela gosta tanto disso, para fazer uma faculdade de química ou biologia, assim por diante. Mas ela fala que ela está já idosa, não quer fazer nada e prefere pegar direto conhecimento pelo YouTube, por aqueles vídeos gratuitos. Que sempre a pessoa coloca um médico atrás para falar que aquele médico entende. A primeira coisa que a gente faz é verificar se ele tem Lattes e o que ele pesquisa de fato, né? Então, é, esse é o mundo que nós vivemos e que envolve a educação das relações étnico-raciais para um nível que a gente jamais esperava que a gente fosse atingir. É o nível Jornada nas Estrelas, Star Trek, com aquele, daqui a pouco, aquele nível de tecnologia, vai saber se não vai chegar naquilo ali. Na verdade, a gente sabe que não vai, mas assim, vai chegar próximo àquilo, né? Não vai conseguir fazer viagem interestelar tão cedo assim. Mas em termos de tecnologia aqui no nosso planeta, vai. Nós estamos diante de uma era de grandes transformações. E com certeza o número de pessoas vai cair no mundo, né? Esses 7 bilhões que nós temos, 8 bilhões já de pessoas que nós temos, vai cair tudo. Por quê? Porque vai chegar a era da inteligência artificial. Não é apocalíptico isso nem nada, mas nós temos que saber que a inteligência artificial chegou, ela vai mudar o mundo mais do que a pandemia, e nada para a gente fazer, assim como a internet também modificou o mundo. O que a gente faz? Adapta o conhecimento teológico em relação a isso. Adapta toda essa ética que nós estamos vendo aqui na apostila para isso também. Então voltamos agora. Sendo assim, os jovens de hoje vivem em uma era tecnológica
fazendo com que o jovem fique distante da escola e família, gerando assim uma crise de identidade. E já se sabe que a identidade do indivíduo é construída gradativamente de acordo com o meio em que vive. A identidade está sujeita a uma mudança radical, estando em constante mudança e transformação. Então, o Hall, em 2011, ele constata que o indivíduo é feito em rede. A minha tese de doutorado é justamente isso, a teoria de rede interrelacional que explica a mudança na identidade chinesa a partir do envolvimento do pensamento chinês com política, com a política marxista. E o que entrou dentro da identidade chinesa? Um único elemento, o elemento da aceleração produtiva exigida pelo mundo do trabalho, que o marxismo levou lá para dentro da China e transformou aquilo. Você está vendo o resultado. Qual o resultado? O resultado do avanço chinês enquanto potência em desenvolvimento e já chegou no patamar de disputar com os Estados Unidos, com a Rússia. Então, esse elemento identitário lá dentro é que transforma o quê? A aceleração produtiva, o mundo do trabalho, a produção, a capitalização. E aqui é a mesma coisa. Com o ingresso da internet, com o ingresso dessas tecnologias de alta velocidade, que nós temos, e exposição, né, de conhecimento superficial, o que nós temos é que os jovens na escola, hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, têm que ser proibidos, mediante diretriz da educação na escola pública, de usarem o celular durante as aulas. Durante a pandemia, eu participei de alguns congressos na Europa, tudo virtual, obviamente, né? Não sou nem louco de querer ir lá pegar Covid e morrer no meio do caminho. Mas, diga-se de passagem, eu peguei mais de 8 vezes Covid. Não sei nem como é que eu estou vivo. O Senhor me quer aqui no meio da gente, né? Então, o Senhor me colocou aqui e ele falou assim: não, você não vai vir aqui perto de mim ainda. Mas, professor, você pegou 8 vezes Covid? Foi. Peguei uma vez lá em Taiwan, como eu contei para vocês na aula anterior. E aí, então já são 8 vezes, tá bom? Então 7 vezes, né? E diagnosticada, viu? Com aquele negocinho no nariz, mais de uma vez, aquela coisa super incômoda de botar no nariz, toda vez positivo. E eu fui o quarto caso de Valinhos, porque os meus vizinhos aqui trabalham lá no Hospital das Clínicas, ficou apavorado. Achava que era um truque de mídia, mas ficou apavorado, veio conversar comigo e me passou. Os primeiros casos que estavam acontecendo em São Paulo, o cara já me passou aqui. Eu fui nos primeiros casos de Valinhos, não fiquei internado, por milagre divino. E nos demais também, pegando Covid, tendo todos os sintomas, mas o Senhor continuou me colocando vivo, né? Não dá para explicar isso não por outro modo. A não ser que a minha genética seja tão alienígena, porque misturou chinês com italiano, que aí não morre por Covid, né? Mas eu acho que não é bem isso, né? Então, mas por que que não é? É porque eu tenho fé no Senhor Jesus ressuscitado e Ele que me mantém vivo. Quando Ele fala, não, chegou a sua hora, eu vou voltar a vê-lo, né? Voltar a vê-lo por quê? Porque o sopro da minha criação veio dele. Aí você é divino? Não, filho. Filha, vamos lá, teologia dogmática. O que distingue a gente de Deus é o que? A nossa natureza. A nossa natureza não é divina. A nossa natureza se torna divina por adoção, ou seja, pela fé em Cristo. Mas e através do intelecto que ocorre essa transformação na nossa natureza. Né? Esse intelecto que crê em Cristo, essa vontade também que crê em Cristo, essa alma racional que tem o intelecto e vontade que crê em Cristo. Por outro lado, o que nós temos é a nossa natureza humana normal, né? Então, do seu ponto de vista da teologia, o que me mantém vivo é Deus. Esse Deus tem nome, chama-se Jesus. Então, Jesus me mantém no nome dele, ou seja, no conhecimento dele e, portanto, na vontade dele. E se eu estou aqui vivo ainda depois de tanto Covid é porque ele quis. Não tem outra explicação muito racional para isso. Então, a partir desse momento, eu pude ver as modificações que ocorreram durante a pandemia, as discussões nessas associações da Europa sobre educação, de como utilizar a internet, como utilizar o Zoom, as aulas online e assim por diante. Até quantos minutos você pode ficar exposto a isso? Quanto tempo seu cérebro aguenta ficar com a inteligência, com a atenção focada na tela? Tudo isso em função da filosofia da educação. E é isso que eu nem sou muito da filosofia da educação. Minha filosofia está no lado lá da filosofia chinesa, do lado da filosofia da hermenêutica contemporânea. Mais até do que a filosofia chinesa. Filosofia da hermenêutica contemporânea e filosofia da religião. Certo. E aí, a partir disso,
que uma outra área que eu gosto, mas não sou, né, alguém que consegue estudar tanto assim, porque não dá tempo, filosofia da educação, a gente foi vendo as modificações que foram ocorrendo ao longo do tempo. E o que nós vimos foi que, com o avanço cada vez mais rápido dos celulares e do acesso à internet, a vida do adolescente na puberdade, assim por diante, começa a ficar diferente. Por quê? Porque ele fica exposto a níveis de identificação de pessoas que estão no YouTube, pessoas que estão no Instagram, pessoas que estão naquelas diversas plataformas que têm influencers e pessoas que talvez nem sejam influencers, mas estão falando suas opiniões, assim por diante. E até que chegou aqueles fenômenos de políticos sendo eleitos só a partir da exposição no Instagram e outras plataformas, por entender a lógica do algoritmo que controla a exposição nesses vínculos. E hoje nós estamos vendo um mundo muito diferente do mundo anterior à pandemia. Mas não é por causa da pandemia, não, é porque nós tivemos esses avanços tecnológicos, essas facilitações aqui. Isso mostra, por outro lado, para o teólogo, para a teóloga, que de fato nós temos alguma coisa ligada a uma cognição que é capaz de avançar muito, que é reflexo, não é em si Deus, mas é reflexo de Deus. Por isso nós temos uma capacidade cognitiva muito mais elevada do que qualquer inteligência artificial, no sentido de fé. E é aqui que faz toda a diferença. Então, a educação, enquanto aquela que leva para uma identidade, ela de fato é construída gradativamente de acordo com o meio em que a pessoa vive. Por isso é que eu e você, teólogo e teóloga, precisamos chegar até essas diversas formas da internet, começar a colocar lá dentro muito mais o espírito de Jesus, o espírito do cristianismo, os valores cristãos e assim por diante. Para quê? Para que essas jovens que estão em formação, possam obter referenciais que sejam referenciais que os conduzam à fonte da salvação, que é Jesus. Então, isso é nossa parte. Nós precisamos dar um jeito de fazer isso. Então, a identidade está sujeita a uma mudança radical, estando em constante mudança e transformação. A identidade nossa não é divina, ela é criada. Se ela é criada a partir do quê? A gente usa um termo em latim que é creatio ex nihilo. O que é isso? É a criação a partir do nada. Deus disse faça-se. O que tinha antes? Nada. Isso está em Gênesis, né? E o Espírito do Senhor pairava sobre a face dos abismos, as águas e os abismos. Ou seja, tem movimento, tem nada lá, né? E aí Deus disse faça-se e disse isso é bom, né? Resumindo tudo aquele processo todo que está ali no Gênesis. Mas eu não acredito no Gênesis. Bom, então, mas aí a sua teologia não vai ficar boa. Por quê? Se você não acredita no Gênesis, não vai dar certo a sua teologia. Não, mas eu acredito no Gênesis como uma poesia, uma teopoética. Ué, tudo bem, desde que você leve em consideração aquilo que está lá dentro, está correto. Agora, se eu tentar fazer uma teologia me fundamentando em cima da teoria de Darwin, repetindo, se eu tentar fazer uma teologia pensando na teoria de Darwin como ponto de partida, sua teologia vai ser uma teologia que é desnecessária, porque ela simplesmente pode ser chamada de ciência. Então, a nossa teologia, de fato, ela é uma teologia que se fundamenta em verdades reveladas, em coisas que estão ditas na Bíblia e que se mantêm de maneira fixa, como, por exemplo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra. Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que forma a gente, mas não forma da sua substância. Forma a partir da sua vontade, das coisas como o pó. Né? Como diz o Gênesis, tu és pó e ao pó retornarás. Tu és terra e da terra para a terra você volta. Então nós não somos da substância divina. Nós somos da substância criada. O Alcorão traz algumas coisas interessantes, né, que não tem nada a ver com a nossa teologia cristã. Mas a teologia muçulmana diz assim, que Deus criou o ser humano da terra, Deus criou os anjos da luz e Deus criou os demônios a partir do fogo. São coisas interessantes porque falam das naturezas distintas dos seres. Então, essa natureza
distinta do ser, ela não é fixa. Veja, a identidade está sujeita a uma mudança radical, estando em constante mudança e transformação. A identidade nossa não é fixa. A alma é imortal, a nossa alma. Mas ela está em constante mudança, graças a Deus, porque se não fosse por isso, ninguém se converteria. A gente seria aquilo que a gente seria, ponto final. Como disse o filósofo Nietzsche, que era um revoltado em relação à teologia protestante, ele coloca lá que não, porque tudo muda, então, fazendo uma paráfrase ao Heráclito, né? Lá da filosofia grega, dos pré-socráticos. Então, ele achava que e, isso era um absurdo e que tinha que ser como a filosofia grega originária. Isso você pode ver no livro Nascimento da Tragédia Grega, em onde ele fala que a gente é perfeito da maneira como a gente é com os nossos vícios e virtudes. A nossa, a nossa teologia cristã diz que não. Sede perfeitos porque vosso Pai é perfeito. Então, como assim? Ora, Jesus nos chama para sermos perfeitos porque nosso Pai é perfeito, significa que a nossa alma é capaz de mudar, porque senão, que conversão que existiria? Como que Jesus poderia chegar lá e dizer assim, hoje a salvação entrou nessa casa? Não poderia, porque não teria mudança, certo? Então, aqui, o Hall está sendo bem cristão. Nós temos que trabalhar com uma identidade que se move, de uma identidade que se transforma, né? Daí a importância da educação. A educação é essa força transformadora. Outro ponto importante é citar que a identidade da pessoa é construída de fora para dentro. Os adolescentes sofrem muito com essa construção pelo motivo de serem imaturos e não saberem lidar com os sentimentos, pois problemas podem se tornar grandes e os questionamentos surgem em casa, na família e com os amigos. Uma dificuldade que ocorre dentro do processo de formação de identidade é a falta de estrutura familiar, dificultando o desenvolvimento psicológico, emocional e social dos adolescentes que estão na fase estudantil. E aí alguém pode pegar essa informação e falar assim, então já sei, eu vou conversar mais com os meus filhos e vai dar certo. Não. Não é uma questão só de conversar, é uma questão de ter a informação direcionada. Seres humanos com, olha, volta aqui comigo, a identidade é o quê? Está sujeito a uma mudança radical, profunda, fundamental, estando em constante mudança e transformação. Então não é só uma questão de ir lá influenciar o seu filho ou a sua filha. Não é só, e também seus filhos e filhas espirituais, não é isso. É necessário que a gente entenda muito bem o fluxo e os fundamentos da teologia, todas as suas divisões internas, como teologia dogmática, ou teologia sistemática, ou teologia fundamental, depois teologia pastoral, depois teologia da escatologia, né, e assim por diante. Os diversos tipos de teologia, teologia da guerra, teologia familiar e assim por diante, esses diversos âmbitos para conseguir dar um direcionamento correto para esse fluxo todo da nossa vida. Então, esse período aqui é um período muito complicado. Por quê? Porque tanto os pais quanto os filhos se veem diante de um problema sério. O pai tem que dar aquilo, a mãe tem que dar aquilo que não teve. E o filho demanda receber conhecimentos que o pai e a mãe estão tentando, mas não tem muita direção. Então não é só uma questão de conversa, é uma questão de adquisição de sabedoria. Não é só conhecimento, né? Parece até IA falando, né? Não é só conhecimento, é sabedoria, né? Então, não, mas de fato, não é só o conhecimento que retira a pessoa do problema, é essa sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria que vem do Senhor vem por aquele que busca pelas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Então, nós temos aqui bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nós temos aqui um programa que Jesus nos dá e que aperfeiçoa toda a lei dada por anjos no Primeiro Testamento. Dada por anjo? Leia as cartas de Paulo. Ele é muito categórico. Atos dos Apóstolos também. Aquilo foi dado por intermédio de mensageiros, de anjos. Não foi o próprio Deus falando. Então precisa de aperfeiçoamento. O próprio Deus falando veio com Jesus. Né? Só Jesus é o próprio Deus falando. E ele nos deu o sermão da montanha, ele nos deu as bem-aventuranças, ele nos deu as felicidades que são
que é um programa de autoaperfeiçoamento. Então, esse autoaperfeiçoamento é que vai se refletir lá na identidade do seu filho e da sua filha. Então, essa parte aqui da nossa apostila, da educação étnico-racial e direitos humanos, é muito importante porque trabalha a causalidade. A causalidade que se move para o quê? Se move para Deus. O fim último da nossa vida é sempre Deus. Então, teóloga vive disso e não pode ser diferente, ele precisa ser assim. Assim como aquele que olha para Deus e diz: Este é meu Senhor e meu Deus, como o apóstolo Tomé fez. Então, a gente precisa, de fato, constantemente olhar para Cristo e conduzir a gente mesmo para adquirir uma sabedoria. Essa sabedoria tem que sair de dentro da gente, chegar até os nossos filhos e filhas espirituais, no caso do pastor e pastora, ou então nossos filhos e filhas que são da nossa família. E aí tem que chegar nos amigos deles também, porque senão fica um viés de impossibilidade. Não é veja, seres humanos que estão nessa fase, dos 3 aos 21, eles sabem quando a gente tenta dar uma enrolada, tenta passar um sabão, entendeu? Tentar dar um direcionamento que a gente não tem muita profundidade. Por quê? Porque eles são seres pensantes. Então é necessário que a gente adquira essa profundidade no Senhor, de modo que a gente de fato consiga entender as dificuldades que as pessoas têm, né? E se colocando no lugar delas, levar a Cristo. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E essa terra, esses seres humanos, precisam receber aquilo que vem do céu. E aquilo que vem do céu, para a gente poder passar por eles, a gente tem que passar por esse processo de reflexão, né? Autodesenvolvimento e aquisição dessas qualidades, né? Que não é fácil, mas é o nosso chamado, né? Uma dificuldade. Então, nos dias de hoje, uma luta incansável surgiu em relação às drogas. Para reverter o vício das drogas, os pais precisam manter um diálogo necessário para que o adolescente não pense que é um problema de todos e evitar assim problemas dentro de casa. A maioria dos adolescentes que usam drogas saem da casa e da escola. Embora eu não seja psicólogo, e você também, talvez alguns de vocês sejam, mas, né, outros, a maioria não, nós temos que saber lidar com essas situações que estão aqui. Veja, a situação da narcodependência, quando a gente fala de área cerebral, a mesma área do álcool é a mesma área da cocaína, que é a mesma área do açúcar. E, por incrível que pareça, é a mesma área da pornografia. Então, a gente sabe que são áreas que viciam. E é a mesma área do esporte com adrenalina, né? Aquele pessoal que pula do paraquedas, né? Vai fazer esporte radical, até que uma hora se explode, né? E depois vai ter que encontrar Jesus falando assim, mas eu não pedi para você pular de paraquedas e se matar, né? Eu queria que você vivesse uma vida de santidade, não uma vida de alto risco. Né? Mas a gente admira, né, quem pula de paraquedas, quem corre na Fórmula 1, quem faz esportes radicais, mas será que o Senhor quer esses esportes radicais mesmo? Né? Eu mesmo, como lutador de arte marcial desde criança, que fiz vários anos boxe, eu hoje me questiono se o Senhor se agrada daquilo mesmo. Por quê? Porque aquilo tem consequências para o cérebro. O cérebro da gente não foi feito para levar pancada. E aí nós temos uma série de microdeformidades que ocorrem lá nos neurônios que causam uma síndrome na pessoa, e a pessoa tem depressões, altos e baixos, alucinações e muitos pensamentos sobre suicídio. Isso foi exposto por causa do boxe, mas também em função de trombadas, por exemplo, no futebol americano. Um tempo atrás, até na Netflix, aí fazer propaganda para Netflix, tinha um filme do Will Smith de vida real, sobre um pesquisador nos Estados Unidos que desconfiou que aqueles jogadores da NFL lá, o pessoal do futebol americano, estariam com algum problema. Ele acabou descobrindo que, de fato, são essas pancadas no cérebro que levam para esse problema de pensamentos suicidas e pensamentos homicidas. Né? Ou seja, vai para matar as pessoas mesmo. É um trator, aquele pessoal lá.
e toma bomba pra caramba, e aí acaba matando as pessoas. Nós temos o quê? Problemas sociais constantes, né? Isso surge por quê? Em relação às drogas, né? Droga como rendimento, né? Tomar bomba, né? Para esportes olímpicos, todo mundo gosta muito de Olimpíada, e aquele pessoal lá vive de antidoping, mas todo mundo sabe que o doping pega só coisa de 5 anos atrás, né? Então, aí as drogas mais atuais não tem teste para pegar, então nós estamos aí diante de drogas, né? E essas drogas acabam destruindo as famílias, né? Mas afetam basicamente os adolescentes. Por quê? Porque quer experimentar coisa nova. Porque quer ser bem aceito no meio do grupo. Porque quer se ver assim diante de uma realidade onde ele é desafiado, ela é desafiada e que alcança aqueles patamares de ser admirado pelas pessoas, pela sua coragem, que não vê riscos, né? Então, como que a gente vai levar Jesus? Como que a gente vai ver toda essa situação a partir da luz de Cristo? E ele que diz: Eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqui a luz de Cristo tem que brilhar para que a gente enxergue como reverter essa situação de drogas. Embora eu seja aqui professor de vocês na graduação, por pedido da reitoria, né? Falou, não, você precisa descer lá para a graduação, ajudar a gente, eu vim. Os meus trabalhos estão aqui na minha comunidade, em Valinhos também, né? Eu sou um católico romano, mas eu ajudo na igreja constantemente e não tenho problemas com ajudar pastores e pastoras e ir no culto deles. Para mim é tudo uma igreja só. Tem padre que me odeia por isso, bispos também, e eu não estou nem aí com eles. Por quê? Porque para mim é uma coisa só. Se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma igreja só. Se batizou em nome de Jesus, está dentro do fluxo do cristianismo. Então, ó, se a pessoa vier querer discutir comigo que a igreja dele é melhor, então é uma questão de política. Em questão espiritual, como diz Agostinho, no comentário ao Evangelho de João, é um único batismo, porque é um único Senhor que batiza. Não importa os vícios do pastor, os vícios da pastora, quando eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem está ali presente é Jesus, e só ele pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque só ele confere a graça. Então, sendo só ele, a igreja nunca deixou de ser uma igreja só. Ai, rasgaram a igreja é toda mutilada, tem que unir todo mundo, etc. É uma questão política, não vai acontecer, né? Essas várias diferenças de igreja, né? Tanto a igreja católica, depois ela se quebra, e aí vira o quê? Vira a igreja católica, ortodoxa, ortodoxa, melquita, aí vai, aí chega Lutero, quebra mais um pouco. Tudo isso é dom de Deus. Para de ver a coisa como sendo coisa do capeta. Não tem nada a ver com coisa do capeta. Ah, o capeta veio e dividiu a igreja. Nada a ver essas histórias. É tudo dom de Deus. Por quê? Porque Deus quer salvar a todos. Se o Senhor quer salvar a todos, necessariamente você vai ter que ter igrejas que sejam distintas. Por quê? Porque católico gosta de ser católico. Pega um católico, coloca ele na igreja luterana para você ver. O cara começa a ficar meio assim. Ele não sabe onde que ele está. Aí você fala, não, tudo bem, igreja luterana, vou colocar ele na Universal do Reino de Deus. Ele quer morrer. Pega a igreja do Universal de Deus e põe para ser católico, você vê. Ele fala assim, nossa, isso aqui é muito bizarro, cara, esse negócio de sacramento, negócio de imagem, para com isso, esse negócio de devoção, quero sair daqui, eu quero voltar lá para o batismo no Espírito Santo, certo? Mas lembra, é o mesmo Jesus quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa igreja, naquela outra, naquela outra, mas é tudo uma coisa só. Em termos teológicos, é uma coisa só. Depois é teologia política. As divisões são de teologia política. E é dom de Deus. Não é para, sei lá, querer fechar porque aquilo ali é falso, fazer igual o Paulo. Vai sair perseguindo todo mundo, dizendo que o cristianismo era uma falsidade, que só o judaísmo que era correto e vai pedrejar todo mundo. Não, não está correto isso. Tem que se colocar no lugar do teólogo da teóloga. Teólogo e teóloga está acima de partido político, viu? Hã? Como assim? A gente tem uma tradição que vem muito antes. Você está numa corrente que chega lá em Jesus, 2.000 anos atrás, que vem se desenvolvendo, ó, pá, de pensadores, 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 e você agora está dentro desse fluxo. Logo, não é para ver mais como tudo dividido. Você é um teólogo e uma teóloga, é preciso ter uma visão geral e abarcar todo o dom de Deus que é a igreja. E obviamente que ia ter que ter diferença. Por quê? Porque pessoa
Tem gente que aceita Jesus do modo católico, mas não aceita Jesus do modo pentecostal. Tem gente que aceita Jesus do modo pentecostal, não aceita do jeito católico, e também não aceita do jeito neopentecostal. Tem gente que só gosta do neopentecostal e não gosta dos outros, nenhum outro. Mas eu e você, que somos teólogos, a gente não tem essas barreiras. Por quê? Porque a gente olha de uma outra maneira. A gente olha como João viu Jesus na cruz. A gente olha e escuta o coração do Senhor. A gente tem que necessariamente ter uma visão mais ampla. Ainda que, pelo bem dos seus filhos e filhas espirituais, que são as pessoas que vão na sua igreja, você tem que falar da identidade da sua igreja. Por exemplo, metodista tem que falar que a igreja dele é melhor. O que que tem? Católico fala que a igreja dele é melhor, é original, é não sei o quê, mas é mais atrasado que tem. Como católico pode dizer para você, é mais atrasado que tem. O Concílio Vaticano II, em termos de ecumenismo, é uma vergonha. Está atrasado 250 anos em relação à igreja protestante histórica. Nossa, vergonhoso. Aí fica toda hora, você senta nas livrarias católicas, tá lá. Olha o movimento ecumenismo católico. Você vai lá, pega o livro e dá até vergonha. Por quê? Porque é muito atrasado em relação às teorias protestantes históricas, mas muito atrasado. Por quê? Porque fica naquela coisa, nós somos os melhores, nós somos melhores, nós somos melhores. Tudo bem, tá certo. Para o católico romano, ele acha que ele é o melhor. Eu não acho. Eu acho que todos, como eu disse para vocês, embora eu seja católico por tradição, como o Senhor me chamou do batismo lá, eu permaneço lá. Mas eu permaneço lá ao mesmo tempo que eu entendo as demais. Já li as Institutos de Calvino, obras completas de Lutero estou lendo, porque é muita coisa. Meu plano é ler obras completas de Calvino, depois Armínio, obras completas de Wesley e obras completas de todo mundo que eu puder. Por quê? Para entender todos os dons de Deus. Infelizmente, não vou ter 800 anos de idade para conseguir isso. Se o Senhor me desse ficar igual Matusalém, o Enoque, eu apreciaria muito e louvaria muito o Senhor por isso, mas eu sei que ele não vai fazer isso. Então, eu tenho que ler aquilo que eu consigo, para poder louvá-lo e glorificá-lo por todos os dons da igreja que ele mesmo produz. Certo? Ah, mas a minha igreja é tão pequena, professor. A minha igreja é uma dissidência da dissidência da dissidência. E daí? Mantenha o seu dom. Mantenha Jesus no centro. Se Jesus te chamou ali é porque tem gente que vai vir pelo seu carisma para se aproximar dele. Então não vai desistindo, não. Ah, eu quer saber, eu vou desistir. Não, não vai desistir, não. Permaneça. Agora, se chega uma oportunidade para você e de um salário melhor, de fusão com uma outra igreja, etc., você vê que é benéfico para as pessoas, faça. O que que tem? Como eu disse para vocês, isso é jogo político. Só tome cuidado, né? Jesus disse: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Né? Então a gente sempre precisa tomar cuidado com isso. Mas aqui, vamos voltar. O nosso problema é a questão das drogas. Essas drogas têm que ser acolhidas dentro da igreja. E como é que a igreja vai acolher para tratar isso aqui? E tem que ser união com o Estado. Tem que ser união com associações que trabalhem essa questão com especialistas, né? Você não vai dar uma lá de doidão teólogo achando que o Senhor derrama graça e vem o Espírito Santo e limpa a pessoa. Pode até acontecer, porque a gente não controla o Espírito Santo, não tenta botar trava que não dá, mas normalmente não ocorre. Então, a partir desse normalmente não ocorre, é que a gente vai armando as coisas a partir da nossa razão natural. Outro problema que pode transformar a identidade é a gravidez na adolescência. Indesejável, porque muitas dessas meninas adolescentes, por falta de informação, engravidam novas de um parceiro, perdem a adolescência e viram mulheres com responsabilidade de adulto. Criar um filho nos dias de hoje requer muita atenção e gastos mensais, além de cuidados no pré-natal, nascimento do bebê e dedicação na amamentação. Aqui nós temos um outro problema social. Drogas a gente controla, a pessoa tem que ter vontade própria, tem que lutar contra ela mesma, tem que buscar ajuda e sempre tem que ser ela. A pastora tem que observar. Se a pessoa quer, ela consegue. Se ela começa, não quero, não vou, vou por causa disso aqui, porque vou por causa daquilo ali, vou por causa daquilo lá, ixi, aí você já sabe que o por causa aí não vai longe. Então a pessoa tem que querer. E você tem que tentar inspirar as pessoas. Tudo bem, caso das drogas. Agora, o caso da gravidez na adolescência. Aí o bicho pega. Por quê? Porque Deus nos deu o dom da procriação. Está lá no Gênesis também. E esse dom puxa o ser humano e conduz e condiciona o ser humano nas suas diversas camadas de identidade social, política, econômica, financeira. Quando vocês veem no outdoor, tanto homem quanto mulher aparecendo com maquiagem, corpo, estética, brilho,
luzes e toda aquela coisa, para a parafernália toda, e ter aquela sensualidade, o que que é? Para vender o produto, que às vezes é lingerie, outras é calça jeans, outras é camiseta, outras vezes até iPhone. Como é que você entende isso? Põe uma mulher toda linda com iPhone. Você fala, mas por que que é isso? Você coloca um cara lá todo, aí põe o iPhone. Você fala, mas o que está acontecendo no universo? O que que é isso? Está vendendo o que aí? É o iPhone, né? O iPhone é uma coisa pequenininha aqui do lado, assim, ó. E aí o cara grande, né, a menina gigante. Mas por que que tá assim? Porque é o apelo sexual. Jesus diz o quê? Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar o olhar sobre uma mulher, barra homem, já cometeu adultério com ela com ele no seu coração. É claro que os discípulos de Jesus ficam absolutamente atordoados com essa frase. Falam assim: mas Senhor, então quem que se salva? Jesus diz: a Deus nada é impossível. Então, nossa fé em Deus é que vai transformar a gente até o poder de superar essa puxada que o sexo nos dá. Agora, na Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos uma guerra tremenda lá dentro sobre o uso contraceptivo, pílula, ou então camisinha, ou então DIU. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que não pode nada disso. O que pode é ter controle sobre as suas próprias emoções e, no máximo, usar a tabelinha para saber quando você está ovulando ou não. E a família católica tem lá 12 tios e tias. E eu tenho mais de 58 primos e primas. Todas as que usaram a tabelinha já estão com 6 filhos, 8 filhos, 10 filhos. As que não usaram tabelinha, usaram métodos contraceptivos científicos, não, não tem esse problema. Tem um ou dois, tudo planejado. E agora, eu sou católico, como que eu vou reagir a isso? É uma questão papal? É uma questão de dogma? Não. O Papa é infalível na questão dogmática, meu. O resto ele pode falir. Então falir não, falhar. Então, como é que fica isso aqui? Tem que ser pensado mediante a realidade social. Várias igrejas protestantes históricas e pentecostal, né? Pentecostal já liberaram essa questão aqui e falaram assim: olha, meu negócio é o seguinte, cara. Isso aqui é um problema social, usa método anticoncepcional, Deus não vai te punir por causa disso. E o católico acha que Deus pune por causa disso. Então, como que fica? Eu acho que a gente tem que pensar teologicamente sobre isso, continuar desenvolvendo a coisa, vendo o problema social sempre. Porque eu e você temos que fazer teologia política. Não tem jeito, a gente vive no meio da polis, da política, da cidade. Né? Mesmo que você viva no campo, você ainda vive na cidade. Isso quer dizer o quê? Dentro das relações políticas. Então a gente tem que pensar a segurança das pessoas. A gente não pode adentrar só o nível do ideal. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, de modo idealizado, né? Claro que o ideal era que todo mundo tivesse um autocontrole gigantesco, não cometesse adultério, não cometesse fornicação. Fornicação é fazer sexo antes do casamento, tá bom? Então, não cometesse nenhum tipo de pecado, os pecados, né, que são, assim, tidos, pelo menos pelos católicos, como incorretos, como, por exemplo, masturbação. Mas masturbar é pecado? De novo, aí entra a teologia, você tem que pensar se é pecado. Esses são. O Catecismo da Igreja Católica Romana diz que é pecado, entendeu? Agora, o demais teólogos atuais, vários e vários contemporâneos teólogos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como que a gente vai se posicionar em relação a isso? Tem impacto, né? Como a gente se posiciona, tem impacto. Eu sou um cubo, tá bom? Eu admito a minha cubicidade, eu sou um cubo. Tem gente que é uma esfera, se adapta bem, etc. Essas questões aqui. Eu sou meio cubo, tá bom? Eu sou muito, vamos dizer assim, reacionário em relação a muitos avanços. Então, eu acho que tem que dar educação para as pessoas, e ela escolhe. Então, o foco não está no controle da gravidez da adolescente, tá no foco, teria que estar na educação para ela entender ela mesma, para depois não fazer bobagem. E o homem também, porque ele é corresponsável à gravidez. E a gente tem que parar com essa cultura brasileira que nós temos, de festejar que o menino fez mais um filho, e a mulher, pô, mulher prostituta, como assim? Ela é dada, ela, nada a ver isso aí. Não tem nada a ver com Jesus, nada a ver com teologia, nada a ver com nada isso aí. É um erro gigantesco na nossa cultura. Então, o rapaz que fez o neném tem que ser tão responsabilizado quanto a menina que fez o neném.
Não tem essa de falar assim, o cara é bom, hein? O cara é bom, dá um tapinha nas costas. E a menina sendo responsabilizada porque ela fez, porque ela fez, porque ela fez. Não, senhor. Os dois estão dentro do problema e tem que fechar o tempo nos dois. Por quê? Porque agora vai ter que crescer muito rápido, porque tem que ter neném. E o abortamento? Nossa, aí cria mais um problema para nós, teólogos e teólogos, porque pode o abortamento ou não? Eu sou cubo, eu acho que não, tá bom? Agora, como que fica quando a menina é estuprada? Vai ter o filho do estuprador? Ah, a criança não tem nada a ver com isso. Sim, sem dúvida alguma. A criança que vem, o que ela tem a ver com isso? Né? Deus o chamou. Mas o psicológico da mulher fica complicado nessa situação da família toda. Então a gente tem que pensar pelo viés da misericórdia, da compaixão, mas, como eu disse para vocês, o problema não está aí. O problema está lá atrás na educação. A forma como a escola educa, a forma como a igreja traz os valores. Eu gostaria que toda a escola tivesse igrejas lá dentro. Não uma só, mas várias igrejas lá dentro. Por quê? Porque daí teria a chance dessas pessoas que. E escola de período integral. Por quê? Porque daí as igrejas que estão lá dentro também conseguem cuidar. E dinheiro estatal indo para as igrejas que estão dentro das escolas. Por quê? Para conseguir cuidar das pessoas lá dentro. Aí sem essa de bandeira. Como assim? Ah, não. A Batista está lá dentro. Glória a Deus que esteja lá dentro. Ah, mas a católica também tem que estar. Também, amém, tem que estar lá dentro. Ah, não, a Universal do Reino de Deus. Deixa a Universal do Reino de Deus entrar lá dentro também. Todas as igrejas deveriam estar dentro das escolas. Eu sei que é uma utopia que eu estou falando, tem vários problemas isso, mas se tivesse dentro das escolas, com esse amor, com essa caridade que os pastores, as pastores, teólogos, teólogas têm, a gente inverteria esse problema aqui rapidamente. Talvez até mais rápido que a IA. Ah, você é muito otimista, você está sonhando muito. Pelo poder do Espírito Santo, né? Pelo poder nosso, impossível, mas pelo poder do Espírito Santo eu acho possível, né? Eis aqui uma cena terrível que nós temos, que é a menina que acabou fazendo sexo, porque foi apaixonada, foi... E aí vem o resultado, e aí nós temos um problema. Ou então a menina que foi estuprada, e aí vem o resultado também, né? Então nós temos que pensar sobre isso, né? Mulher afro-americana frustrada, descontente, olhando estressada para o teste de gravidez, né? Se for negra, aqui no Brasil piora muito mais, né? A situação da pessoa, né? Mas vamos lá. Na fase da adolescência, os jovens sofrem com sedentarismo, alimentação não adequada, consumo de álcool em excesso, sexo sem proteção e drogas. Em estudos realizados no Brasil, a gravidez em adolescentes chega a 50%, sendo um problema de saúde pública, pois existe um aumento de adolescentes grávidos em estado de extrema pobreza. Segundo o Neri, 2011, de novo, olha lá, tem um pouco, né? Tá um pouquinho, né? Não está tão atualizada essa pesquisa aqui, mas não tem problema. Em um ano, partes envolvendo adolescentes chega a 1 milhão. O Sistema Público de Saúde, o SUS, gasta em torno de 150 milhões de reais em atendimentos com partes e acompanhamento dos adolescentes, como também na internação das adolescentes. Quanto menor for a idade do adolescente, existe o risco de morte. Graças a Deus que tem o SUS. Graças a Deus que tem o SUS. Dom de Deus. E nós precisamos defender esse dom de Deus, porque senão ia ser 154 milhões do cofre público, estaria sendo usado por político corrupto e de maneira incorreta, em vez de estar salvando vidas. Tá? Graças a Deus que nós temos o SUS. E eu peço para você, teólogo, defenda o SUS. Não permita que ele fique privatizado. Desde já, não entra nessa história de que o SUS não é bom. Eu estava na Inglaterra, depois eu estava na Escócia, eu fiquei com asma nesses dois países, fui para atendimento de pronto-socorro deles e todos os médicos, imagina uma coisa louca dessa, de primeiro mundo, Inglaterra, Escócia, elogiando o nosso Sistema Único de Saúde, dizendo que eles também querem ter isso lá no país deles, que eles também querem ter isso lá no país deles, certo? Então que eles olham para os médicos do SUS e falam, nossa senhora, entendeu? Graças a Deus, entendeu? Então, nós precisamos manter isso. Isso faz a nossa identidade brasileira, isso faz com que aquela máxima de Jesus que diz assim: Eu estive doente, você cuidou de mim. Vinde benditos do meu Pai, herdai o reino que foi feito por vós desde o começo dos tempos. Está aqui no nosso SUS. Quem contribui para ele? Eu e você, através do nosso pagamento, através dos nossos tributos. Aquele 40% de tudo quanto é imposto que nós pagamos, somando tudo para o final do ano, parte dele sustenta isso. Isso aqui é muito bom. Nós estamos cuidando dos doentes, nós estamos cuidando de Jesus nos doentes, certo? Então a gente não deve ficar. Ah, professor, você é de esquerda. Eu não sou de esquerda, eu sou de Jesus. Eu sou um teólogo. Você tem que parar de pensar direita e esquerda, teólogo, teóloga. Pare de pensar desse jeito.
Por quê? Porque a gente é de Cristo. A gente é de Cristo por primeiro. Depois é que a gente tem bandeira política. Primeiro Jesus. E o valor de Jesus está muito claro. Ah, mas eu sou de Jesus, eu quero que esses pobres tudo morram para esses 154 milhões vir para o meu bolso. Não poder servir a Deus é o dinheiro. Certo? Não poder servir a Deus é o dinheiro. Então aqui é o momento que a gente tem aquela mudança do nosso pensamento. Né? Então o SUS, graças a Deus, tem salvado milhões de adolescentes. Ela chega a 1 milhão em 2011. Né? Graças a Deus que isso tem acontecido, está salvando a vida desses adolescentes, porque pecar todo mundo peca. Todos pecaram, portanto, todos estão privados da glória de Deus. Não tem essa, nós continuamos pecando. Ah, mas eu recebi a graça e batismo no Espírito Santo, graças a Deus. E antes eu recebi o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus. Né? E então agora tente viver a sua fé no melhor que pode. Não consigo, porque às vezes dá aquela vontade. Então, é aí que vem o momento da renúncia, é aí que vem o momento da transformação, quando vem a vontadinha. Né? E aí a gente fica com vontade de fazer pecado, porque é mais vantajoso, por causa disso, por causa daquele outro, né? Então a gente não deve jogar pedra em adolescente que faz bobagem com a parte sexual, porque eu e você já fomos adolescentes, a gente sabe como é que é difícil, né? Isso aí. Então, a adolescente já precisa ser ensinada pelos pais sobre o uso do preservativo, ou seja, tê-lo consigo para usar no momento do sexo, evitando a gravidez precoce, que ocorre muito por falta do preservativo, como também evitar a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Aqui já não é uma questão de teologia, é uma questão de política social, perceberam? É errado manter? Deus não quer que a pessoa procrie? Eu acho que quer, né? Porque afinal de contas vem com a parte sexual para quê? Senão Deus fazia todo mundo sem sexo. Mas a questão é, Deus nos deu o dom da liberdade. E essa liberdade pode nos exterminar. É o que nos mostrou a Segunda Guerra Mundial, com as bombas atômicas. Deus não interfere. Então, a gente tem que se cuidar em relação a isso. Então, você tem o seu filho e sua filha. Você não quer que ele peque contra o Senhor. Supondo que você é católico romano, né? Aí você não quer que ele peque contra o Senhor, certo? E aí, você como católico, católica romana, né? Fala assim, não, não pode usar preservativo. E ele volta contaminado com o vírus HIV. Hoje não mata mais o vírus e pode viver muito bem com coquetéis. Mas suponha que ele volte com o vírus da sífilis e outros aí que existem. Bom, pode ficar incubado, glória a Deus, não acontecer nada, mas pode disparar o vírus e virar uma doença. E aí o que acontece? Qual a causa? A causa foi pecado, tem que pagar o preço. Isso só pensa assim quem não tem filho, filho, ou quem não tem empatia, ou quem não tem altruísmo. Né? E é essencial na nossa qualidade de como cristão o altruísmo, a compaixão, a misericórdia. Quero a misericórdia e não o sacrifício, diz o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Filha, alguém te acusa? Não, nem eu também te acuso. Vai e não peques mais. Certo? E eu posso ficar citando aqui inúmeros exemplos que você também conhece bem do Evangelho. Então, que é isso que está aqui? Eu tenho que ser conivente com o pecado de chegar e dar um preservativo na mão da minha filha, do meu filho? Não. Você precisa dar educação. Ele tem que ter acesso à informação. A decisão é dele. Agora, você não pode chegar para ele e falar assim: se você usar preservativo, você está pecando contra Deus. Um pecado leva a outro e você vai para o inferno. Certo? Porque se a gente fala isso aí, ele não usa. Ela não usa. E aí vem neném, na melhor hipótese. Porque pode vir a pior, que são os vírus. Certo? Sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem que tomar um grande cuidado nesse ponto aqui, né? E dar educação para ele entender. Se você for correr risco, quer fazer pecado, etc., beleza. Se preserva pelo menos, porque ele te dá a chance de você se converter. Ai, mas não dá para falar isso, que é a mesma coisa que tentar o Senhor nosso Deus, etc. Mas se você não fizer isso, você tem um problema social. Então a igreja tem que dar educação. A teólogo tem que trabalhar a educação. E não pode tampar o sol com a peneira. É um problema social, a gente tem que encarar esse problema. É pecado? É incorreto. O Senhor se ofende com isso? Me parece que sim. Então a gente tem que evitar. Tem que evitar na gente. O outro, a gente avisa. O outro, a gente dá a educação. Mas o outro, a gente também não fecha os meios, porque a gente não sabe. A pessoa vai lá tentada, vai lá, e aí faz sem nada e pronto. Vem vírus, vem um monte de coisa. Então, olha, tá aí.
a gente não corta a saúde pública fora. Os postos de saúde estão lá, os movimentos de teólogos e teólogas, a gente deixa lá, ué. Tem lá uma caixinha com preservativo, tá lá. O que você vai fazer? Você corta, piora. Então deixa lá, mas avisa, diz, fala, use a unção profética para que os adolescentes e adultas, e até os idosos e idosas saibam que existe um Deus que os ama, que deu a vida por eles, que pode ajudá-los em relação a esse impulso todo, em relação à sexualidade. Lutero dizia que Deus nos deu o alívio do casamento justamente porque esse movimento da nossa sexualidade é forte demais, né? Então, o homem e a mulher se aliviam dessa energia toda sexual por meio do casamento, né? Ah, então eu vou colocar meu filho, minha filha para casar com 13 anos de idade para evitar problema. Aí você vai ter divórcio. Não, não vai ter, vai ter divórcio, vai ter adultério, vai ter tudo. Não pode. Tem que ser por desenvolvimento da fé em Cristo. E não pode ser uma fé obrigada. Tem que ser uma fé convencida. Daí é aquilo que eu disse para vocês, só tem dois momentos possíveis: educação e sabedoria. Então, a pastora tem que buscar sabedoria. A teóloga tem que buscar sabedoria constantemente, se aprofundar cada vez mais nos seus argumentos. Entre as doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, a AIDS é uma doença causada por vírus que não tem cura, mas tem tratamento e sobrevida para os infectados. Os sintomas aparecem na região genital. Durante o contato sexual, o vírus pode alcançar a corrente sanguínea de uma pessoa não infectada, possivelmente por ruptura dos órgãos genitais e o reto. Outra rota de transmissão do HIV é no ventre da mãe para o filho, ou seja, pode ser transmitido antes do nascimento, ou durante a passagem do canal cervical, mas pode ocorrer da criança nascer sem o vírus HIV. Outras formas de transmissão são através das lágrimas, fezes, urina e saliva e sangue. Eu, por exemplo, no meu tatame de jiu-jitsu que eu treino com o meu pessoal aqui, né, e judô também, e Shaolin do Norte, Sandá, né, isso o senhor me quis colocar no meio desse meio, eu venho treinando até hoje. Tem que fazer exame de sangue regularmente, porque se dá uma porrada, o supercílio abre, o bicho faz assim, ó, e aí? Você pega, não pode. E se a pessoa tiver, ela tem que avisar. Aí o mestre, né, ou o sensei, assim por diante, ele tem que pedir para a pessoa, olha, ou você vem num treino que só tem pessoas que já têm esse vírus, ou você não pode mais vir. Infelizmente é assim que acontece, porque existe erro e possibilidade de contaminação. Isso é instruído pelas federações, não sou eu que estou inventando história, tá bom? São as federações de artes marciais do nosso país e no campo internacional que também. Mas eu sou infectado, isso é um preconceito em relação a mim que sou infectado com o vírus. Olha, eu não sei se é preconceito, né? Existe toda uma questão de preservação da vida dos outros e assim por diante, né? Aí é uma questão, também é uma questão teológica que a gente tem que pensar, né? Então, aqui, o médico possui uma fita vermelha com conscientização sobre HIV, Dia Mundial da AIDS e Dia Mundial da Saúde Sexual. Outra DST é a herpes genital, que é transmitida por relações sexuais ou secreção oral. Os sintomas são bolhas que aparecem nas regiões genital, boca, coxa ou olhos, tendo como principal sintoma ardência e coceira. As hepatites virais também podem infectar os adolescentes. Entre as hepatites se destaca a hepatite B, transmitida de forma sexual, por meio de contato com sêmen, saliva e secreção vaginal, sem proteção, tendo como melhor forma de proteção a utilização do preservativo. Já a gonorreia é causada por uma bactéria chamada gonococo, transmitida pelo contato sexual, como também pode ser transmitida para a criança recém-nascida, a partir da mãe que está infectada. A identificação da bactéria é feita por testes laboratoriais, o tratamento através da penicilina. A candidíase vaginal faz parte da flora normal da boca, trato gastrointestinal e vagina, causada pela levedura Candida albicans. Com o crescimento descontrolado da levedura, surge a vaginite, que se predomina por uma secreção leitosa e densa. Conclusão. Na unidade 1 da disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos, percebemos que a escola tem um papel fundamental na reprodução de injustiças sociais. Dentre essas injustiças se destaca o racismo. O racismo se fixou no Brasil desde que a população negra veio da África, sendo obrigadas a se adaptar para sobreviver e lutando sempre contra a escravidão que abrange as classes sociais do Brasil. O racismo praticado na escola nada mais é do que a inferiorização do aluno ou da aluna, identificado como negro-negra. Muitos colegas utilizam de nomes pejorativos para se referir ao colega da turma, fazendo com que ocorram as práticas discriminatórias. Após a inserção da disciplina Relações Étnico-Raciais para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na grade das escolas, o assunto racismo foi observado pelos estudantes e não praticado pela maioria, mas ainda não levado a sério por alguns adultos.
A Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que trouxe a exigência da inserção da disciplina que trata sobre a cultura afro-brasileira. Já o parecer CNE/CEP 3 de 2004, cita que as universidades com cursos superiores podem inserir nas grades dos cursos a disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais. Outro ponto importante é a formação de identidade, que começa na puberdade do adolescente, que ocorre entre 13 e 21 anos. Nesse tempo, o adolescente passa por inúmeras transformações. Muitas dessas transformações são causadas pela era tecnológica que se alastra atualmente. Com a puberdade, muitos jovens se envolvem com a droga, dando um trabalho enorme para os pais, inclusive deixando a escola de lado. Outro ponto que traz consequências graves é a gravidez na adolescência, sendo indesejável para a maioria dessas adolescentes, que precisam virar mulher com a responsabilidade de adulto. Por fim, além do álcool que os adolescentes podem se viciar, ainda tem o grande problema de contrair doenças, ou seja, sexualmente transmissíveis. Entre elas, se destaca o HIV sem cura, mas tratável, herpes genital, hepatites virais, gonorreia e a candidíase vaginal. Nós temos aqui, então, a bibliografia para você dar uma olhada. E com isso nós chegamos ao fim dessa unidade 1 da nossa apostila. Claro que alguns de vocês que são um pouco mais rígidos em relação à produção de conteúdo, devem estar pensando assim, poxa vida, mas essa unidade deu um pouquinho aí de informação que a gente já conhece, para que isso? Justamente porque faz parte das diretrizes dessa lei que nós estamos vendo aí, por isso esse conteúdo está sendo colocado dessa maneira, tá bom? Então, claro que nenhum mestre, nenhum doutor escreveria aquilo que está aqui se não tivesse amarrado a questão das diretrizes dessa lei. Tá ok? Então, é por isso que nós vemos esse conteúdo aqui, que é um pouco batido, é um pouco maçante, porque você conhece, eu também conheço, mas as diretrizes dizem para a gente colocar isso, né? Considerando que nem todos que estão fazendo teologia já é uma segunda ou terceira graduação, mas é uma primeira graduação e às vezes não tem tanta informação assim, ou então tem que relembrar algum conteúdo informativo, tá bom? Então é isso, estarei em prece por vocês, que o Senhor os abençoe e os guarde sempre, mantenham a fé no Senhor, mantenham os olhos em Cristo e vão até o final do curso, porque o Senhor Jesus os chama para que vocês se tornem teólogos e teólogas. Tá bom? Contem comigo sempre. Grande abraço, Deus os abençoe. Até a próxima.